Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Aquilo que a tua igreja está precisando ouvir hoje, para a sua alegria, para a sua felicidade, para o seu crescimento espiritual. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao seu Deus vivo e poderoso, e que mora dentro de você, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje tem por título, anote, Estudo de Gálatas, parte 7. Tema esse que tem sido muito proveitoso para todos nós. Estudo de Gálatas, parte 7. Trazendo sempre, nesse estudo, graças a Deus, a palavra da graça de Deus, que tem poder de tornar todas as coisas melhores em tua vida. Diga, a graça de Deus tem poder de trazer vida para a minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus. Tem poder de mudar, de transformar todas as coisas. E vamos dar início à parte 7, abrindo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 12. Nessa epístola, o apóstolo Paulo faz uma exortação, até que severa. A gente tem aprendido isso, a gente tem percebido isso, aos Gálatas, porque eles conheceram a palavra da graça de Deus, e estavam voltando para os rudimentos da lei. E na parte anterior a gente percebeu muito isso. Eles estavam guardando dias, meses, tempos. E Paulo exortou: Gálatas, o povo gentil não precisa cumprir o calendário judaico, não precisa cumprir nada da lei, sacrifícios, festas, comemorações, dia santo. Vocês não precisam se submeter a nada disso. As regras da lei, as tradições religiosas, como se vê nos dias de hoje. Não é verdade, meus irmãos? Sim. Nós não precisamos, nem eu e nem você, guardar dias. Que hoje é sexta-feira santa. E eu perguntaria, e os outros dias? É o quê? Que hoje é dia da família. É dia do Espírito Santo. É dia do Senhor. Hoje é dia do Senhor. E os outros dias? Todo dia é dia do Senhor. Então Paulo exortou aos Gálatas, nos dando também esse ensinamento, essa maturidade, que não devemos estar aplicando a nossa vida a mandamento de homens, que estabelece uma religião aí, e que as pessoas começam a fazer o que eles mandam, sem antes pensar.
sem antes verificar na Bíblia. E se a gente verificar na Bíblia, essa questão de correntes, dia da família, e que hoje é dia da oração forte, e dia daquilo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é tudo invenção do homem. Diga invenção do homem. Diga todo dia é dia do Senhor. Todos os seus dias são dias abençoados. E aprendemos isso na parte 6. Lá em Romanos fala sobre isso. Todos os dias são iguais. Todos os dias são dias abençoados. Então, as pessoas, o povo da graça de Deus, não podem ficar presos a essas coisas. E nem andar com superstição. Quando acontecem as coisas, tem gente que tem isso, está amarrado. Com tudo que acontece, fala, está amarrado. Isso é superstição. E nem com crendices. Ah, que eu tenho que pegar a rosa, eu tenho que pegar o óleo, eu preciso da mão ungida do pastor na minha vida, porque senão eu não vou prosperar. Você já está completo. Amém. Você já tem aquele que pode te dar tudo que você precisa, Deus, dentro de você. Nós não precisamos disso. E Paulo prossegue nessa exortação, no capítulo 4, verso 12. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Gálatas. E Paulo começa nesse verso 12, realizando um pedido aos Gálatas. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo aqui faz um pedido à igreja, porque ele identificou que a igreja estava o quê? Distante do sentir da palavra. E Paulo pede para que os Gálatas estivessem do lado dele. Amém? Olha, é bom que a igreja esteja do meu lado. E é muito ruim você estar pregando a palavra da graça de Deus e a pessoa está distante. E a pessoa está envolvida com outro ensinamento. É muito ruim você estar aqui congregando, o corpo está presente, mas a cabeça está longe. Ou você está aqui, mas quando você sai do congregar desse ministério, você vai ouvir outras pregações, você vai se envolver com outros assuntos, que não é a graça de Deus. Os Gálatas estavam distantes, parecendo partida de jogo. Palmeiras e Corinthians, cada um de um lado. Paulo de um lado e eles do outro. Distante de Paulo. E Paulo falou, não, vamos estar juntos. Nós temos que crescer na graça de Deus. Amém? Amém. Voltem a amar o que vocês amavam no início. A palavra da graça. Como eu continuo amando. Então Paulo identificou que era necessário exortá-los. Olha, voltem. Vamos estar todo mundo junto. Vamos viver o mesmo sentir. Que todo mundo fale a mesma coisa, pense a mesma coisa, como eu, em um nome do Senhor Jesus. Muita atenção agora para o verso 13 do capítulo 4 de Gálatas. Grife todo ele. Muito importante. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Esse verso nos dá a ideia que mesmo sendo um servo de Deus, um adorador, passamos pelas coisas. E Paulo não escondeu isso dos Gálatas. Olha, quando eu fui pregar para vós outros, eu preguei enfermo. Eu estava doente. Quando eu preguei a palavra da graça de Deus. E nós estamos sujeitos a passar por essas coisas, porque estamos em um corpo de carne, e você sabe que você está sujeito a isso. Ainda que você nunca deve receber, mas você está sujeito a passar.
Se aconteceu enfermidade, logo anule. Eu não recebo essa enfermidade no meu corpo. Você deve logo rejeitá-la. Através da confissão. Desde um resfriado a algo mais sério. Você tem que crer no Deus da Bíblia. Jesus curou pessoas com febre, com hemorragia, surdos, cegos, paralíticos. O mesmo Deus que curou no passado, Paulo escreve na carta aos Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Então temos que crer. Os milagres que Jesus realizou, as curas que aconteceram, podem também acontecer na tua vida. É só você crer. Então, desde uma situação simples, um resfriado, uma febre, a algo mais sério, o nosso Deus é poderoso para nos dar saúde. E você tem que chamar a existência. Ah, pastor, o que cura a febre é dipirona. Não, o Jesus que a gente está servindo também é poderoso. Amém. E você pode juntar as duas coisas, a medicina e a sua confiança em Deus. Porque não estamos aqui para ser um povo fanático, mas conhecedores da verdade, um povo maduro em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Então, por causa desse corpo de carne, estamos sujeitos a passar por algo na carne. Mas entenda uma coisa, você não deixa de ser servo de Deus por causa disso. Não se sinta diminuído. Ah, eu não tenho a presença de Deus, eu não sou servo de Deus por causa disso, afinal fiquei doente. Paulo poderia pensar assim, não pensou. E foi muito usado por Deus. E foi muito bem-aventurado no seu ministério. Porque ele foi maduro. Bom, essa enfermidade aqui, eu estou num corpo de carne, isso acontece. Eu não sou de ferro, eu não sou de plástico. Sou de carne e osso. As coisas acontecem. E ele não escondeu isso da igreja. Tem muito líder que esconde, para manter uma aparência de homem santo, de homem poderoso, que com ele não acontece nada, absolutamente nada com ele. Até parece que ele não é de carne e osso. Nossa, você vê? Que coisa! Nem resfriado o nosso pastor pega, nem gripe, nada, nem a zika quer picar ele, nem um dengue, nada, não acontece nada com esse homem. É que tu não sabe. Todos nós que temos um corpo de carne, estamos sujeitos a passar pela enfermidade. E é importante também saber que não podemos ser um povo fanático. Ah, eu sou um cristão, eu estou na igreja, eu não posso ficar doente. Tem essa também. Tem pessoas que começam a frequentar a igreja e alimentam esse pensamento. Isso se torna um fanatismo. Não posso ficar doente. Poder pode, só que você não vai receber. Mas pode. Ah, eu estou na igreja, ninguém mais da minha família vai morrer. Olha, poder pode. Como a enfermidade também. Estamos num corpo de carne. O que não pode é você receber. Eu não recebo. E é isso que você tem que dizer. Eu não recebo essa enfermidade. Veio um problema na sua vida, seja ele qual for, você tem que rejeitá-lo. Diga: eu recebo essa palavra. Você tem que reagir, mas sem estar em desespero. Você não pode entrar em desespero. Está acontecendo as coisas? Procure rejeitar aquela situação, procure usar a confissão, sem entrar em desespero. E nem ache, nem pense, não entre no fanatismo de achar que tem um demônio dentro de você. Porque espíritos malignos não existem. Hebreus 2,14, como também Lucas, capítulo 13, verso 32, nos ensina isso. Glória a Deus. Que Jesus foi à cruz para destruir todo o mal. E foi destruído para sempre. Em nome de Jesus. O que está dentro de você é o Espírito de Deus.
Como aprendemos na parte 6, que você é filho, herdeiro, e que Ele está dentro de você. Procure adquirir toda a coleção desse estudo de Gálatas. É muito importante. Vai trazer um crescimento muito grande para a sua vida. Você que ainda não participou desde o começo. Prosseguindo, vejamos agora o verso 14. Gálatas capítulo 4. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Apesar dele estar enfermo na carne, apesar de Paulo estar passando por uma enfermidade no corpo, eles receberam ao apóstolo Paulo muito bem. Trataram ele muito bem, como a um anjo. A igreja teve zelo para com o homem de Deus, carinho, tiveram cuidado com ele, e eu recebo que vocês também são assim. Amém. Um povo dessa categoria, que tem zelo, que cuida do pastor que tem. É muito importante que a igreja, o corpo de Cristo, tenha amor ao anjo da igreja, ao pastor que prega a palavra de Deus. Porém, com relação à doutrina, a igreja ainda estava em falta. E Paulo vai exortando para corrigir essa falta, essa deficiência que estava acontecendo na igreja da Galácia. Verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então Paulo identifica, reconhece que a igreja, se possível fosse, arrancaria os próprios olhos para dar a quem? A Paulo. Então o problema de Paulo era onde? Nos olhos. Ele tinha um problema de visão, uma enfermidade nas vistas. Paulo teve esse problema, isso é bom falar, a partir da visão que ele teve do Cristo ressuscitado. Aquela forte luz que relata o livro de Atos. Quando ele recebeu a revelação do Cristo ressuscitado, lá aconteceu uma forte luz. Pode ter trazido a partir daí esse problema em sua visão. Paulo até fala, aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 6, verso 11, Gálatas, eu tive que escrever em letras grandes. Quem escreve em letras grandes é porque não está enxergando direito. Não tem aquela pessoa que diz, né? Escreve em letra grande para eu enxergar melhor, essa letra está muito pequena. Não é assim? Então ele chega a falar isso, depois você deve até meditar em casa, Gálatas capítulo 6, verso 11. Lá ele fala sobre isso, que ele teve que escrever em letras grandes essa epístola de próprio punho, ele fala. Prosseguindo, verso 16, Gálatas capítulo 4. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Olhe para mim. Esse é o problema de quem diz a verdade. De quem entra nessa senda. Quando você fala a verdade, às vezes você angaria inimigos. Pessoas que não gostam da verdade. Que não entendem. Que o caminho verdadeiro é o da graça de Deus. E que não existe outro. Amém. Quem quer pregar o evangelho, quem quer evangelizar a palavra da graça de Deus, vai sempre contrariar quem prega a lei. Vai sempre contrariar. Não se entristeça. Tem pessoas que ficam tristes. Ah, pastor, fiquei tão triste.
Eu evangelizei o irmão, dei até um CD para ele. Ele me lançou cada palavra, sabe? Uma proporção de ignorância tão grande. Não precisava daquilo tudo. Mas é isso que acontece às vezes. Quando a gente prega a palavra da graça, a gente vai contrariar quem prega a lei. Diga a lei. A lei. Isso acontece. Mas tenha bom ânimo. Bom ânimo. Sabe por quê? Você está do lado certo. Como Deus quer. Ninguém está aqui por vontade minha. Porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu não fiz nenhuma promessa na reunião anterior. Eu não prometi te dar nenhum amuleto, nenhum objeto. E prometendo, através desse objeto, transformar a tua vida, prosperar a tua vida. Você veio aqui pela palavra. Pelo alimento espiritual. Foi isso que te trouxe a estar aqui hoje na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, não foi outra coisa. E é isso que eu tenho para te oferecer. Só a graça de Deus. Porque ela tem poder de edificar a tua vida. Poder de transformar. Às vezes as pessoas nos veem como inimigo. Mas nós não somos. Mas às vezes isso acontece. A pessoa te vê como inimigo. É daquela igreja lá, que fala que todo mundo é abençoado, que todo mundo já é filho, e que Deus já mora dentro de todo mundo. Como é que pode um negócio desse? Podendo, porque Deus é soberano, Ele escolheu morar nos seus filhos. Então falar a verdade é um absurdo para algumas pessoas. Olha, você é um predestinado, você é um filho de Deus. Deus escolheu morar dentro de você. Você é casa de Deus. Está amarrado. O diabo, Satanás está usando a sua boca para me dizer isso. Como? Que isso pode ser uma coisa do mal, se o mal foi destruído. Olha, você é um anjo. Lá vem ele com palavras de espiritismo. Está na Bíblia que nós somos anjos em um corpo de carne, em um vaso de barro. Na carta aos Coríntios. Isso não é espiritismo, é evangelho, é palavra de Deus. Amém. Você é um espírito nesse corpo de carne. Um espírito. Tem pessoas que se assustam. Isso me cheira a coisa de macumba. Isso me cheira a espiritismo. Não, é palavra do Senhor. Que existe um tesouro em vasos de barro. Anjo, espíritos que estão vestidos por uma pele, por um corpo de carne. Eu e você. Graças a Deus. E Paulo, por falar a verdade, alguns irmãos estavam se afastando. Vocês estão me tomando como inimigo agora, é? Vocês começaram tão bem no início, amando essa palavra, estava todo mundo tão contente. Mas é como aprendemos no início. Os apóstolos queriam que os gentios estivessem do lado deles. Vocês têm que acreditar no Jesus que a gente prega, e não no Jesus que Paulo prega. E veja o que vem no verso 17. O verso seguinte. Os que vos obsequiam não fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Os que vos agradam, falando aqui dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Então Paulo aqui diz, não são sinceros, não são verdadeiros. Eles querem tirar vocês da graça de Deus. E é verdade. Os outros apóstolos de Jesus de Nazaré queriam que os gentios vivessem como judeus, sendo um povo gentil. Vocês têm que circuncidar. Vocês têm que viver pelas obras da lei. Não é só pela fé não, tem que ser as duas coisas. As obras e a fé. E Paulo não, o justo viverá pela fé, sem as obras da lei. Porque já estamos justificados pelo esforço de Cristo. Não precisamos fazer algo para ser salvo, porque Cristo já nos salvou.
Então, de um lado estavam os apóstolos, tentando desconverter a igreja que estava recebendo a graça de Deus. E Paulo fala, ó, tem uma turma aí que está querendo afastar vocês de mim, que era justamente os apóstolos, e aprendemos isso no início desse estudo. Eles querem tirar a semente que eu dei para vocês. Não recebam isso. Vocês são um povo gentil, e o povo gentil vive pela fé. Amém? Amém. Isso é muito importante. Estarmos do lado certo. E o lado certo é a graça de Deus. Verso 18. E Paulo fala o seguinte no verso 18. Olha só. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. É bom ser zeloso, mas quando esse zelo é verdadeiro. E não falso. Porque no verso 17 ele fala que tinha um grupo de pessoas tendo zelo, mas um zelo para tentar separar, afastar a igreja dele. É bom ter zelo, mas esse tipo de zelo aí não. Tem interesse aí. Tirar vocês da graça de Deus. Verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Veja que não é só a mulher que sofre dores de parto, mas um pastor também. Paulo está aqui preocupado porque esses Gálatas receberam a graça de Deus tão bem, estavam servindo ao Cristo ressuscitado, de repente passaram a viver pelas obras da lei, querendo ser abençoados, justificados por obras da lei. Eles não levaram a sério o que Paulo ensinou, e é triste, causa uma dor muito grande ver pessoas que não valorizam o que você ensina, o que você prega. Você que evangeliza sabe do que eu estou falando. É muito ruim, dói você evangelizar, falar a verdade e aquela pessoa tomar a verdade como mentira. E ainda falar que você é um falso profeta. Você está aprendendo a Bíblia toda errada, quando na verdade estamos corretíssimos com relação ao Cristo ressuscitado que aqui pregamos. Glória a Deus. Que é Espírito e é verdade, não é arca, não é óleo, não é pau, não é pedra, não é gesso. O nosso Deus é Espírito e vive dentro de nós. Estamos corretíssimos. Então Paulo aqui identificou que a igreja não estava valorizando o seu trabalho, o seu esforço, como quem diz, olha no que deu, me dediquei tanto, cadê o zelo? Olha no que deu, a minha vida totalmente dizimada, e cadê o amor? Cadê a gratidão, a palavra da graça? Que no início, eu, Paulo, vi na face de cada um de vocês a alegria e o brilho de Deus. Cadê a gratidão? Muitos milagres aconteceram na vida de vocês, mas não foi pelas obras da lei, mas pela fé. E Paulo exorta isso, fala sobre isso no capítulo 3. Gálatas, não foi pelas obras da lei que vocês receberam milagres, mas pela fé. Muitos provaram do poder de Deus aqui sem amuletos. Vocês são testemunhas disso, não vamos retroceder. E tinha irmãos que estavam voltando para o passado da lei. E Paulo exortando, mas lembra do irmão que foi curado pela fé? Eu não dei nenhum objeto para ele. Lembra do outro? Não precisou sacrificar. Voltemos ao início do primeiro amor, do zelo à graça de Deus. É preciso formar Cristo numa pessoa. Amém. É preciso. Diga, é necessário. É necessário.
Por aqui a gente entende que Cristo está dentro de nós. Mas é necessário Cristo estar formado em uma pessoa. Paulo fala, olha, estou sofrendo dores de parto. Porque eu me vejo na necessidade, na responsabilidade, no dever de começar tudo de novo. E ele não desistiu da igreja. Até formar Cristo novamente em vocês. Ser pastor é uma missão árdua. Porque tem pessoas que começam bem e depois se desmantela, como diz o outro. Está no ritmo da fé, está perseverante, é fiel. E depois, pastor, me aconteceu um problema, Deus demorou de agir, eu fui para lá. Porque disseram que lá tem um milagre urgente. Tudo tem um tempo determinado. Para nascer, para morrer, para colher, para plantar, para tudo. E temos que ter paciência. Precisamos saber esperar. E Paulo fala sobre isso mais adiante. Quem não sabe esperar, sofre. Eu declaro você tendo maturidade para saber esperar. Então é necessário Cristo estar formado em uma pessoa. O caráter de Cristo. O proceder de Cristo. Porque com o caráter e o proceder do Senhor Jesus, você mortifica os feitos da carne. Porque você não pode ser um carro desgovernado nessa vida. Alguém que vem à igreja, que congrega, que adentra por essa porta, mas quando sai da reunião, é um bicho papão. É magoado com todo mundo, tem raiva do vizinho. Eu tenho um ódio dessa mulher. Se eu pudesse, eu matava ela. Como que pode um negócio desse? Você se alimentar de Deus, sair de uma reunião como essa, e ainda ter todo esse ódio, toda essa raiva. Cristo está precisando ser formado em você. Porque ele ainda não está. Não, mas eu conheço a graça de Deus, que sou predestinado. A teoria, a letra. Mas se você não é praticante, nada se realiza na sua vida. E o apóstolo Tiago, usado por Deus, diz que quem é praticante é bem-aventurado. Você pode ser mais feliz sendo praticante. Coisa boa é ter coração limpo. Coisa boa, viu? É você ter o coração limpo. É você poder olhar para o outro. No ambiente de trabalho, na família. Pastor, baixa a cabeça. Eu fico assim, eu não consigo olhar. Cristo precisa ser formado em vós. Cristo precisa ser formado em nós. Como fala aqui a palavra. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Verso 21. Seguindo, Gálatas, capítulo 4. Dize-me vós, o que quereis? Está sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Ou seja, Paulo aqui exorta, Gálatas, é por graça, mas eu vejo que vocês querem estar debaixo da lei, mas é por graça. Esse tem sido também o nosso trabalho aqui, não é assim que a gente fala, né? Abençoado, não é por obras religiosas, você não precisa fazer correntes para ser abençoado, você não precisa dar seu carro para Deus te dar a cura, não. As promessas, as bênçãos são todas elas gratuitas. Romanos capítulo 8. Gratuitamente Deus te deu. Você não precisa pagar para receber a saúde ou qualquer outra coisa. Seguindo o verso 22. Muita atenção para esse verso 22, porque aqui Paulo traz uma alegoria. Olhe para mim. Aqui ele traz uma alegoria, um exemplo do Velho Testamento. Dos dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque, e das duas mulheres, Agar e Sara, para dar entendimento, luz, das duas alianças, a lei e a graça. Então aqui, ele vai trazer um exemplo do Velho Testamento, justamente para dizer que existe a lei e a graça. E que a lei deu lugar à graça de Deus. E quem vive por lei é escravo
está debaixo de maldição. E quem está na graça está debaixo da bênção. Amém? Amém. Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Diga, segundo a carne. E a da livre mediante o quê? A promessa. Veja que Abraão teve um filho segundo a carne, te declaro com a mente de Cristo, por uma decisão carnal. Seja maduro para entender o que você está lendo, por uma decisão carnal. Não soube esperar e teve relação com a criada, com a serva que estava ali perto. E nasceu Ismael. E o filho da promessa veio a ser Isaque através de quem? De Sara. Com essa evidência, eu quero aproveitar para te fazer um alerta. É bom na vida saber esperar, ter paciência. Quantas são as pessoas que se encontram infelizes ou separadas porque se envolveram ou se casaram precipitadamente? Pessoas que olharam para o prazer em primeiro lugar. E não para a orientação de Deus, para a palavra de Deus. O que Deus está falando não me interessa. O que me interessa é a vontade que eu estou sentindo agora. Nós temos que costurar no mesmo tecido, falo agora por parábola, a doutrina da graça e o saber esperar. Amém. Você tem que costurar na sua vida a doutrina da graça e a paciência. Essas duas coisas precisam andar juntas, precisam estar ativadas dentro de você. A doutrina da graça e o saber esperar. Tem muita gente se envolvendo e descobrindo depois que aquele amor não é verdadeiro. E está sofrendo. E pior é quando vem filhos. Porque quando não se ama, depois se separa. E quem é que sofre? Os filhos. Sabe por que os filhos estão sofrendo? Porque você colocou o prazer em primeiro lugar. Eu vou ser mais direto. Você quis primeiro ir para a cama, sem antes pensar, sem antes verificar se era aquilo mesmo, se era a vontade de Deus aquela pessoa para a tua vida. Aí vem os filhos e acaba sofrendo nessa coisa toda aí. Então precisamos costurar no mesmo tecido a doutrina e o saber esperar. Uma vida em Deus, meus amados, nos leva para o certo. Sempre. Porque dissipa as trevas. Se você está envolvido com alguém que não é sincero, que o amor não é verdadeiro, por você ter uma vida em Deus, essa vida em Deus dissipa as trevas. Meu filho, não tem nada em oculto que depois não seja revelado. Não fica nada escondido. Todo filho de Deus que vive a graça do Senhor Jesus Cristo, que se lança mesmo, quem estiver enganando você, mentindo para você, traindo você, em adultério, seja o que for, é destapado. Nada fica em oculto. Depois o marido descobre, a esposa descobre, eu descobri, viu? Descobri. Agora você vai ter que decidir o que é que você quer. Se é para lá ou se é para cá. É muito importante nisso tudo que estamos conversando, nesse saber esperar, se envolver com alguém, mas não de forma precipitada. Isso é fruto da paciência. Entenda também, não permita que as pessoas te apressem. Na hora de você decidir com quem você deve ficar ou não. Tem muita gente que quer tomar essa decisão na sua vida.
Ah, se envolve logo com fulano. Você tem que casar logo, porque senão tu vai ficar encalhada. Encalhado. Você tem que tomar uma decisão naquilo que vai ser bom para você. Amém? Uma vida em Deus, a paciência, bem vivida, tudo alcança. Tudo alcança. Ah, que você tem que casar logo, porque senão você vai ficar encalhado. Não, se eu tenho uma vida em Deus, o meu Deus também tem bênçãos, uma promessa para essa área. Se Ele tem para as outras, tem também para a vida sentimental. Então não vou permitir que ninguém me apresse. E olha que não falta, hein? É o que mais tem. É amigo, é parente, é mãe, é pai apressando filho, apressando filha. E que tem que ser esse, porque é limpinho e trabalhador, porque é limpinho e trabalhadeira, e por aí vai. Tem que ser com essa daí. Fora aqueles que são interesseiros, né? Que tem pai e mãe que também tem. Ó, tem que casar com esse rapaz. É um bom partido, viu, minha filha? Bom partido. Ele ganha bem, fiquei sabendo que é um ótimo salário. É. O rapaz é de categoria, viu? Pelo amor de Deus, minha filha, não deixe passar não. Mas eu não sinto nada por ele, maninha. Não tem problema, o amor vem depois. Mentira! Se não acontece agora, isso não vem depois não, abençoada. Tudo mentira. O amor tem que acontecer no início, para que ele vá crescendo na convivência. Amém, abençoado? Para que ele vá desenvolvendo mais e mais em nome de Jesus. É importante você entender isso. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. Tem pessoas que falam assim, Deus está demorando, pastor, para me dar a bênção que eu preciso. Mas quem foi que disse isso para você? Vamos pensar. A tua carne. Ou a carne de uma outra pessoa. Toda vez que vem um pensamento nesse tom, Deus está demorando para me dar. Pense, quem é que está dizendo isso para você? A carne. A carne, a sua carne está falando isso para você. Não é Deus, porque o nosso Deus é paciência. Ele diz que tudo tem um tempo determinado. Não é Ele, a pessoa que está falando isso para você, mas a sua carne. Pense nisso. A Bíblia está dizendo aqui, nessa leitura de Gálatas, que Ismael nasceu por uma decisão carnal de Abraão. E Sara também, porque foi com a permissão dela. Quando a esposa não podia ter filhos, usava a escrava, a serva, para ter um descendente, para ter um herdeiro. Então os dois foram apressados. Comeu cru, como diz lá fora. No próximo verso, o de número 24 do capítulo 4 de Gálatas, veja como se torna clara a conversa de Paulo aqui com os Gálatas a respeito das duas alianças, a lei e a graça. Olha só, verso 24. Estas coisas são o quê? Alegóricas, porque estas mulheres são duas o quê? Alianças. A lei e a graça. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que foi dado no Monte Sinai? A lei a Moisés. Paulo aqui, ensinando aos Gálatas. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Essas coisas de sacrifício, judaísmo, tradições religiosas, uma vida de correntes, isso tudo gera para a escravidão. Então, os Gálatas queriam viver por obras da lei. Então, aqui, com essa alegoria, com esse exemplo, ele estava ensinando justamente isso. Olha, viver pela lei é escravidão. Vocês estão vivendo como escravos, sendo o quê? Livres. Diga livres. O tempo da lei
isso é muito importante falar, o tempo da lei foi para os judeus e não para os gentios. Quando a gente lê Êxodo 12, 43, a gente percebe isso. Em pequenos detalhes, a gente tem um entendimento muito grande. Porque lá em Êxodo 12, 43 diz que quando Moisés recebe a ordenança para a preparação da Páscoa, Deus diz: Moisés, celebra, mas que nenhum estrangeiro participe da Páscoa, porque ela é só para o povo judeu. Então por aí já se entende, nesse pequeno detalhe, algo muito grande, que o tempo da lei foi realmente só para os judeus, e nunca para os gentios, que é o povo estrangeiro. Em casa, medite nessa evidência, que está em Êxodo, capítulo 12, verso 43. Verso 25. Seguindo aqui, prosseguindo. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém o quê? Atual, que está em escravidão com os seus filhos. Veja que é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, que o Monte Sinai e a Jerusalém atual, que esses lugares estão debaixo de escravidão. E por que estão debaixo de escravidão? Porque estão debaixo de lei. E quem está debaixo de lei está debaixo de quê? De maldição. E ainda tem igrejas que ensinam que lá está a bênção. Que levando o seu pedido para lá, Deus vai te abençoar, Deus vai te responder. Como se esse lugar está debaixo de escravidão, debaixo de maldição? E teve um tempo na sua vida que você acreditou nisso. Que lá o poder de Deus atua com mais força. O mesmo Deus que está lá, está aqui. Amém. E o Deus que está aqui pode abrir a porta que você precisa aqui no seu país. Amém. Não é necessário você ir para lá para que aconteça a coisa aqui. Basta você viver a fé no Deus vivo e o teu milagre vem à existência, aqui mesmo. Sem precisar ir para lá. Diga, eu tenho a mente de Cristo. As nossas coisas com Deus hoje têm que ser e são espirituais, porque Deus é Espírito. Glória a Deus. E a Jerusalém, se você observar, se tornou lugar cheio de objetos de idolatria. A Jerusalém atual se tornou lugar cheio de objetos de idolatria. Porque as pessoas vão para lá em busca de óleo, bandeira de Israel, estrela de Davi, candelabro e um monte de outras coisas que lá tem. Virou um comércio. E muitas pessoas acreditam que aqueles objetos são mais sagrados, são mais santos e que têm mais poder do que os amuletos que são oferecidos aqui no Brasil pelas igrejas religiosas. Não é verdade, abençoados? A terra de lá é mais santa do que a terra daqui. A água de lá é mais santa do que a água daqui. Tem pastor que diz que traz água de lá. Não sei como é que ele consegue trazer tanta água para um povo imenso que ele tem no sistema religioso. Tem ministérios aí que a igreja é superlotada. E ele falou que trouxe água de lá para todo mundo. Não sei como é que ele conseguiu fazer esse milagre. Não sei como ele conseguiu, mas ele falou que trouxe. Não sei como é que ele conseguiu passar com essa água toda de lá para cá. E com areia. Não, eu trouxe areia de lá. E vou dar areia para todo mundo hoje. Mais de 5.000 pessoas. Como é que ele conseguiu trazer tanta areia? E tanto azeite de lá? Tudo mentira. Foi lá no supermercado, comprou e misturou com um pouquinho de lá. A sua Jerusalém é a Jerusalém espiritual, diz Paulo na carta aos Hebreus. Que a nossa Jerusalém é a espiritual. Não tem nada a ver com essa aí. E você já percebeu que eles falam dos católicos, condenam os católicos por causa da idolatria a Maria, aos santos e a tantos outros objetos? Eles também são idólatras, porque vão para lá para pegar essas coisas.
Condena os católicos. É que o católico aí fica adorando essa Maria o tempo todo. E o santo tal, objeto tal. Mas eles fazem viagens. A Terra Santa, né? É a Terra Santa. Para pegar o quê? Amuleto. Para pegar objeto também. É idolatria do mesmo jeito. É o sujo falando do mal lavado. Condena o católico e a igreja está cheia de coisas objetuais. É bandeira, é estrela, é candelabro, é sal, é azeite, é areia, é manto, é tanta coisa. Seguindo, verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa o quê? Mãe. Diga, eu recebo. Nossa mãe. Ou seja, os filhos de hoje que estão recebendo a palavra da graça de Deus, amém? Amém. Fazem parte dessa promessa aqui, dessa palavra aqui, ó. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Eu e você somos filhos da promessa, amém? Nós que estamos aqui recebendo a palavra da graça de Deus, a aliança da graça, fazemos parte desse grupo de filhos aqui. Verso 29. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Falando aqui de Ismael e Isaque. Porque havia um conflito entre os dois. E Paulo fala: percebo que no meu ministério a história se repete. E de lá para cá não mudou muita coisa não, viu? Nos dias de hoje, a perseguição é a mesma. De quem está debaixo da lei, persegue quem está debaixo da graça. Paulo era perseguido no seu tempo por pregar a graça. Por pregar a graça, nós também somos perseguidos. É só falar das coisas espirituais que logo aparece uma pessoa para te atacar. Que logo aparece uma pessoa para te perseguir. Então Paulo identificou a mesma coisa. Puxa vida, eu vejo o mesmo conflito, Ismael e Isaque. Porque eu tento pregar a palavra da graça e aparecem pessoas para me atacar. Ele nos dá esse entendimento aqui no verso 29. Verso 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seus filhos, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Lança o que, abençoados? Fora. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Receba essa palavra. O que é que a Bíblia, na conclusão do verso 31, nos aconselha a fazer? Para mim e para você que me ouve agora nesse momento. Joga fora tudo que gera escravidão. Tudo que gera escravidão, jogue fora. Tudo que é religioso. Sacrifícios, amuletos, envelopes, terra ungida, correntes, campanhas. Essas correntes escravizam. Porque para ser próspero, tem que fazer uma corrente. Para ter uma família feliz, tem que fazer uma outra corrente. Então não são caminhos que libertam, mas um caminho que escraviza. Porque para ser feliz tem que fazer aquela corrente, se não fizer não é feliz. Isso é escravidão. Uma pessoa que vive em um lugar assim, ela não é livre. Ela não está vivendo como herdeiro de Deus, que já recebeu as promessas de Deus gratuitamente. Paulo falou lá em Atos: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Ele não falou, faça a corrente, porque hoje é dia da família. Não é verdade, Silas? É verdade, Paulo. Hoje é dia da família e vamos aproveitar e fazer logo a corrente aqui. Não.
Essa coisa de dia da família, dia do Espírito Santo, dia do Senhor, isso é tudo invenção do homem. Para prender o povo na igreja, para o povo não faltar na igreja. As pessoas têm que estar no lugar físico, para se reunir, para adorar a Deus por amor. E não por algo que vai ser dado, objetual, mas por amor. Não, hoje eu vou porque eu quero adorar o meu Deus, eu quero aprender, eu quero receber a sua palavra. Por amor, como está acontecendo aqui em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Somos filhos da livre. Diga, eu sou filho da promessa. Sem sacrifício, sem correntes, sem crendices, apenas exercitando a fé. Só a fé em Deus, a sua confiança em Deus, que é a verdadeira vida espiritual. A verdadeira vida espiritual é você viver pela fé. É um absurdo uma pessoa se dizer cristão, em seguida falar, eu só creio em Deus, e depois ir para uma igreja buscar uma rosa. Não dá para entender um negócio desse. Se eu só creio em Deus, então o justo vive pela fé. Tem pessoas que usam esse termo, eu só creio em Deus, mas depois vai na igreja para buscar um óleo, porque acha que aquilo é o Espírito Santo. Então, esta pessoa não crê em Deus, porque alguém que crê em Deus, o espírito da fé é outro. Glória a Deus. Não tem nada a ver em tocar, em sentir, levar para casa, não. Tudo é pela fé. Confiança em Deus, paciência, saber esperar. Não está demorando não, quem está falando que está demorando é a minha carne impaciente. Porque paciência não é fruto da carne, é fruto do Espírito. Então se você está agitado, impaciente, por que está demorando? É carne falando, conversando com você. Anule isso aí, rejeite essa agonia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Então fica de pé, igreja abençoada. E vamos falar com
que se encontra sem paz, que se encontra sem harmonia, esse casamento, Senhor, que se encontra sem harmonia, que haja paz, que os teus anjos ministrem, trazendo respeito, paz, harmonia, prosperidade, emprego para essa casa, para essa família, para esse pai que está desempregado, ou para essa mãe, cura e profunda paz para esse coração. Faz cessar, Senhor, as brigas. Faz cessar, Senhor, as palavras de ofensa. Faz cessar as enfermidades, Senhor. O nosso Senhor Jesus curou muitas pessoas. Esse mesmo Deus também pode curar você e a sua casa. Diga: eu creio. Aquele que crer no Senhor não perecerá. Aquele que crer no Senhor Jesus não perecerá. Se você crer, você não vai perecer. Vai acontecer o milagre. Você vai ter ministração angelical na sua vida. Diga: eu recebo. Tendo ministração de anjos em minha vida, livramento, cura, proteção, prosperidade. Recebo Deus enviando anjos nesse momento ao meu favor, ministrando em favor da minha vida. Eu creio, por isso não vou perecer, em nome de Jesus. Diga: eu vou ter a melhor semana da minha vida, porque eu sou um servo de Deus e tenho a graça de Deus e creio na graça de Deus e recebo que há anjos ministrando a meu favor. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Você que crê, louve ao seu Deus. Uma boa semana a todos vocês, com muita ministração de anjos, porque você é um abençoado e mais que vencedor. Amém. E adquira toda essa coleção abençoada do estudo de Gálatas. Na próxima reunião a gente prossegue, dando continuação, e nessa próxima reunião teremos a parte 8 desse estudo tão maravilhoso, tão abençoado que é o estudo de Gálatas. Tchau a todos. Até a próxima reunião, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.